Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda e aqui estamos no Redação para Aprovação, a nossa trilha de estudos para o concurso, com foco no concurso da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Iniciamos a semana 2, onde vamos tratar sobre os documentos de legislação, documentos institucionais. E para iniciar, vamos falar hoje sobre o currículo paulista. Lembrando que cada participante do grupo no qual eu estou acompanhando, dando essa atenção, recebeu um arquivo e nesse arquivo tem os links. Então já está disponibilizado o link com resumo do currículo paulista. Então você pode assistir o vídeo, a aula. Vou também colocar no grupo o arquivo dos slides. Já tem então um conjunto de material. Você pode acessar o resumo, imprimir, ler, acompanhar, fazer o exercício, a atividade das palavras-chave que eu coloquei, tá bom? Como uma técnica que funciona aqui na nossa metodologia. Então desenvolve ali 4 palavras-chave. Se achar que quer desenvolver mais, não tem problema. E você escreve um parágrafo próprio, né? Com suas próprias palavras, do seu raciocínio sobre aquelas palavras-chave, né? Então 3, 4 linhas para cada palavra-chave. E você aí acompanha mesmo nos seus materiais. É muito interessante se você conhecer alguém para fazer uma revisão, para pontuar a concordância, a regência, vale a pena. Lembrando também que já tivemos o nosso primeiro simulado, então encaminhem para mim no link também desse arquivo as respostas e a redação. Eu vou corrigir a redação e dar a devolutiva aí com as devidas anotações. Lembrando que na semana 4 temos aí um período só para trabalhar a questão da prova discursiva, do texto da redação. Bom, então vamos lá começar. Já falei no grupo, mas vou destacar novamente. Dia 20, prazo máximo para fazer aí a gravação da aula. Não deixa para a última hora, ok? Então, currículo paulista. Começa falando assim, né? O currículo paulista é uma construção colaborativa. Isso vai percorrer todo o material, vai deixar muito destacado, evidenciado essa característica coletiva do documento, tá bom? Então tem aí toda uma questão de destaque, de realce nessa característica. Então o currículo cumpre esse papel para definir e explicitar para todos os profissionais da educação do Estado de São Paulo as competências e as habilidades essenciais para o quê? Para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes. Isso visando o quê? Quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo, social e emocional, visando aí a sua formação integral, reconhecendo o ser humano como um todo, né? Então não é só uma contribuição, uma formação dentro do aspecto cognitivo, mas também que precisa destacar e realçar e trazer para a escola esse compromisso da questão do social e do emocional. É uma perspectiva do desenvolvimento humano, tá bom? Então ele vai destacar essa questão logo de início do aprendizado, do desenvolvimento integral, uma formação integral. Aqui eu coloquei o desenho de um gráfico, porque ele apresenta no início alguns dados. Lá no resumo eu coloco alguns gráficos, mas não é para se atentar, tanto que nem está muito visível, não é para se atentar, ler esses dados não, sem dúvida nenhuma, não vai ser exigido, não vão ser exigidos. Mas eu achei interessante colocar para frisar como que se dá a importância dessa questão coletiva, colaborativa na construção do currículo. Então o currículo paulista quer ser exemplo, e deve ser, né? Deve ser o exemplo de uma construção coletiva, para isso estimular lá cada unidade também construir o seu currículo, né? A sua proposta pedagógica de maneira coletiva. Então ele traz aqueles dados, aquelas informações para dizer, o quanto que nós aqui, para construir esse material, tivemos espaço de escuta, de acolhimento, e agora então vocês precisam fazer esse mesmo caminho aí na unidade escolar de vocês, na proposta pedagógica. Então é uma questão de espelho. Então eu fiz questão de destacar isso daí. Isso só ocorre como o quê?
Isso só ocorre com o quê? Isso só ocorre com compromisso. E o compromisso, essa palavra é chave no currículo paulista. Está totalmente ligado aí nos fundamentos pedagógicos. Tá bom? O compromisso está atrelado aos fundamentos pedagógicos do currículo paulista. E eu peguei a definição de compromisso na internet, do Google. Então, só para deixar bem claro, o que quer dizer essa palavra compromisso? Porque às vezes a gente, né, já sabe, já tem esse entendimento, mas eu sempre gosto, às vezes, de pesquisar a definição. Quiçá também a etimologia, mas nesse caso aqui só a definição. O que quer dizer compromisso? Obrigação assumida por uma ou diversas partes. Comprometimento, acordo político, pacto. Então ele exige, ele pede, né, ele almeja que o profissional tenha compromisso, então que tenha aí toda essa obrigação assumida de executar esse documento, de colocá-lo em prática e, quiçá, caso a escola desenvolva a sua proposta pedagógica, que tenha como base, como referência esse documento, que ele é totalmente aí visando o desenvolvimento integral de crianças, jovens, estudantes, adultos, jovens, adultos e crianças. Então, a palavra-chave aí, compromisso. E ele vai reiterar, o currículo paulista, ele vai reiterar o quê? As competências da BNCC. Ele vai reiterar, reforçar e dizer, ó, nós estamos de acordo com a BNCC. Então, a BNCC traz aí 10 competências. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então ele vai reforçar o que traz aí a BNCC. Não está diretamente, né, esse documento no edital, mas eu coloco ele no final do material para caso você queira ali acessar, ter um entendimento do que apresenta, mas não foge do currículo paulista. Né? Não foge porque, como o currículo afirma no seu documento, ele reitera a BNCC. Então, é como se fosse ali uma extensão dessa proposta. Então, destacando. Então, esse compromisso aí, ele tem relação com seus fundamentos pedagógicos. Então, o profissional vai ter compromisso com o quê? Compromisso com a educação integral. Então, ele assume esse compromisso com a educação integral. E como a gente viu anteriormente, a educação integral, ela trata aí do desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. Observe, então, que a gente amplia. Aqui trata-se nitidamente do pensamento complexo. Lá o primeiro vídeo da semana 1 do Edgar Morin, que fala ali a cabeça bem feita, né? E pensamento complexo não é pensamento difícil. Quem não assistiu o vídeo, já fica um pouco aí. A gente vai ver que essa palavra complexo, complexidade, vai percorrer o currículo. Então, quem não assistiu lá o vídeo 1, né, pode ser que confunda esse significado de complexidade. Então, aqui ele traz essas dimensões, o todo, né? Já sai daquelas partes, já reconhece como todo se interligando. Isso é uma educação integral. Compromisso com o quê? Compromisso com o desenvolvimento de competências. Então, desenvolvimento de competências. Anthony Zabala vai destacar, vai trazer aí mais detalhadamente a palavra, explicando esse termo competência, desconstruindo uma ideia negativa, uma ideia muito ligada ao setor fabril, né, industrial. Então ele sai desse campo e traz para o campo da educação. Lá na semana 3 a gente vai especificar aqui esse termo competência. Mas o currículo paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Ou seja, competência, desenvolver a competência é você saber mobilizar, organizar, buscar o conhecimento, habilidade, atitude, o valor necessário
para resolver questões do dia a dia, conflitos, a sua trajetória de vida, projeto de vida. E isso, é claro, pensando nessa formação escolar, mas do seu período pós. Então, ou seja, na sua fase adulta, ele vai levar essas competências para a vida. Ele vai levar essas competências para a vida. Quem nunca numa situação precisou ali mobilizar competências para resolver uma situação do seu dia a dia, um conflito. E teve situações que a gente não conseguia resolver, porque nos faltava competência para resolver, para solucionar, para mediar, tá bom? Então o currículo ele exige, ele busca, ele pede esse compromisso com o desenvolvimento de competências. Outro compromisso que ele vai buscar do profissional, vai esperar do profissional, é o compromisso com a alfabetização, o letramento, os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento. Aqui é muito importante destacar em todas as áreas do conhecimento, tá bom? Então, quando a gente fala desse campo da alfabetização, letramento e os multiletramentos, a gente foca só ou nos anos iniciais ou no professor de língua portuguesa, mas não. Bom, isso é uma questão que perpassa todas as áreas de conhecimento. Aqui, lembrando que eu dei ali o primeiro passo para compreender isso lá no vídeo Ler e Escrever da Délia Lerner, acho que foi no segundo dia. Observe então que essa trajetória da semana anterior não foi à toa, é uma base para a gente poder avançar e aprofundar esses conhecimentos. Então a alfabetização aqui é entendida como aprendizagem da leitura, então aquilo que a criança vai desenvolver, vai aprender para se apropriar do mundo da palavra escrita, Ele já tem um conhecimento do seu conhecimento de mundo, agora através da palavra enquanto código. Então esse processo de apropriação. E o letramento e o multiletramento é a garantia da participação do estudante nas práticas sociais, mediadas pela leitura e pela escrita. Lembra do processo de escolarização das práticas sociais? Você escolariza, Só que aqui quando a gente traz multiletramentos, então letramentos é o acesso a toda a prática de leitura escrita da sociedade, do dia a dia. Bom, multiletramentos amplia ainda mais quando a gente fala de uma sociedade multicultural, com uma diversidade, diversidade. E quando a gente fala das tecnologias que vêm aqui para ampliar ainda mais, então o mundo digital, vários formatos de comunicação que são feitos, são construídos, então multiletramento não é só uma questão de muitos letramentos, mas também dessa multiculturalidade. Então amplia ainda mais como é que é o nosso compromisso para poder ofertar aos estudantes essa possibilidade de acesso, de ampliação, de um pensamento crítico também sobre esse processo do letramento e multiletramento. Bom, então, aqui é um compromisso. E o compromisso também com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida. Então, aí, dando as condições e espaços para refletir sobre seus objetivos. Outra palavrinha aqui, outro conjunto de palavras-chave, projeto de vida. Projeto de vida no sentido de projetar, de refletir. Aqui não é uma questão de ansiedade, Fica ansioso, o que eu vou ser no futuro? Não é isso. Mas, enquanto formação para a cidadania, é importante você projetar. Ter um projeto, um percurso que você busca trilhar, sabendo que nem todo percurso é rígido, é fechado, mas é muito importante. Quantos de nós não terminamos a escola, ou até hoje mesmo, adultos, e às vezes não construímos um projeto de vida, não fazemos aquela dimensão futura. Não é à toa que lá no planner que eu indico, que eu coloco como primeira etapa do material, o que eu falo ali? Pessoal, indiquem 6 desejos. 6 desejos que você quer, você almeja quando você for aprovado no concurso. Assumiu o seu concurso lá, entrou, assinou o documento, seu primeiro dia de aula, assinou a sua folha de ponto. Pum! Os seus desejos que você estava ali buscando. Então, isso é um projeto de vida. Tá bom? É claro, ali é uma provocação para o processo de estudo. O projeto de vida aqui, ele vai contribuir com o desenvolvimento dessa autoconfiança, persistência, persistência, determinação e esforço, que
todo cidadão, né, toda pessoa, ainda mais no seu processo de formação escolar, precisa também desenvolver, potencializar. Então, o compromisso do profissional para contribuir com o projeto de vida dos estudantes, das estudantes. O outro compromisso é com a tecnologia digital. Né? Tecnologia digital, o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Sabemos que a geração, assim que vocês assumirem o concurso, aqueles estudantes que estarão nas escolas fazem parte praticamente da primeira geração que nasceu nesse boom tecnológico, nasceu. Então, daqui para frente, a tendência é que cada geração se aproprie cada vez mais. Isso é o que se espera com o compromisso dos profissionais da educação. Porque caso não tenha esse compromisso da questão da tecnologia, desse avanço, o estudante ele vai ser só, né, um adulto só consumindo esses recursos, sem ter a criticidade, sem ter a reflexão, sem saber usar de maneira potente esse material. Sem saber usar de maneira potente. Quantos estão hoje estudando para o concurso, assistindo um monte de vídeo, um monte de material, baixando PDF, pegando não sei o que, fazendo uma aula online com um professor, uma aula com outro, depois pegou outro vídeo, dá um monte de informação, e não consegue organizar o seu processo de estudo, a sua rotina de estudo. Lembra lá que a professora, o livro da professora Isabel Alarcão, que ela fala da infoexclusão? Então, no mundo com muita tecnologia, um monte de informação, quem não souber ali com criticidade se organizar, estará sendo excluído. Então, o compromisso com a tecnologia digital é garantir a inclusão desses estudantes nesse mundo digital, mas de maneira consciente, qualificada, potente, tá bom? Que não seja apenas aí só para entretenimento. Entretenimento também é bom, mas não apenas, não só isso. Então, esse compromisso aí, que ele vai destacar aqui o currículo, falando de uma postura, envolve uma postura ética, crítica, criativa, responsável. Então, esse profissional tem que ter esse compromisso, esse pacto, esse acordo que ele vai estar aí destacando. Isso aqui eu friso bastante, até para ajudar no momento da prova, né? Da prova escrita, da prova discursiva. O outro compromisso de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Então, não é uma avaliação que te dá um valor, uma verificação de uma nota e você coloca lá no boletim. Quem é que vai falar sobre isso? O autor que eu trouxe, que a gente apresentou semana passada, Lucchesi. Então, é uma avaliação para um processo de repensar toda a prática, repensar a organização, repensar o planejamento. Então, aquele resultado não é um resultado que você pega e coloca no boletim, mas aquele resultado é que todo o conjunto, o profissional e todo o conjunto da escola repensa as ações, repensa o futuro desse planejamento, né? O que precisa ser remodelado, o que precisa ser reorganizado. Então, esse projeto, esse plano pedagógico. Então, a avaliação é nesse sentido. Bom, bem provável, se vier alguma prova discursiva com essa questão da temática, ao aluno, o estudante não teve um grupo, né? Um grupo de estudantes não obtiveram um bom resultado, uma média, né? Vamos colocar aí um 7º ano. Então, aquilo não é no sentido de aquele resultado tem uma perspectiva punitiva, ou que eles não estão interessados, que essa geração não quer mais estudar, não. Aquele resultado precisa provocar os profissionais a refletirem o porquê se chegou naquele resultado, o que acontece e o que eles precisam modificar na metodologia, na didática, nos projetos da escola, que precisam mobilizar, ampliar o letramento. Então, a avaliação é nesse sentido. Ele diz aqui, a avaliação produz informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, as necessidades de recuperação, de reforço, o que precisa ser feito, né? A própria prática da sala de aula. Então, permitindo aqui adequações e mudanças metodológicas. Então, avaliação para repensar, redimensionar, não é uma verificação, uma constatação
que vai e joga no boletim, tá bom? Então, esses são os compromissos com todos esses pontos que o currículo paulista apresenta. E os anos o ensino fundamental, os anos finais, quais são as características, né? Qual é a característica que o currículo destaca? Ele diz que é necessário que os professores estabeleçam uma relação sensível e compromissada com os estudantes, ou seja, passa a ser um espaço, uma etapa de uma escuta porque ocorre essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Então esse espaço precisa ampliar o seu campo de escuta, essa sensibilidade do profissional quanto àquele grupo, né, de estudantes que estão aí passando por esse percurso dos anos finais. Então ele fala aí de um ambiente de confiança e respeito. Então como é que vai construindo isso, fortalecendo esse ambiente? Aí ele vai dizer, o currículo, que nessa fase os estudantes desenvolvem conceitos mais elaborados. Então eles conseguem, né, ali desenvolver conceitos mais elaborados, organizar e sistematizar ações, mas ainda precisam se referenciar no mundo concreto. Então necessita de algo muito mais significativo para que aqueles conceitos que ele elaborou, né, tenha uma maior concretude, maior sentido. Então, ele tem essa capacidade de elaborar esses conceitos, mas precisa ser mais significativo, ou seja, cada vez mais próximo do seu real, da sua realidade, para que ele entenda de fato aí a concretude do que ele foi formulando, do que ele foi desenvolvendo de aprendizagem em cada matéria, em cada área do conhecimento. Bom, é uma etapa, então, mais sensível aí a um ambiente de escuta, a um ambiente de confiança e respeito. Aí ele vai, agora a gente vai destacar um pouquinho o ensino médio, o que ele traz do currículo do ensino médio. Então, esse é o ensino fundamental, anos finais. Então, a gente viu lá o compromisso que ele espera no letramento, na avaliação, nessa perspectiva de redimensionar, a formação integral, cultura digital. Então, todos esses pontos, que a gente também vai ter no ensino médio, tá bom? Esses pontos também tem no ensino médio, todos aqueles também a gente encontra no ensino médio. Tanto que eu destaco aqui, ó, compromisso com a educação integral, as competências, né? Repetiu aqui, competências, então é o mesmo que nós encontramos lá no ensino fundamental, anos finais. Só que aí no ensino médio, ele vai tratar aí a questão dos temas contemporâneos transversais. Tá bom? Lógico, esses temas contemporâneos transversais, eles não estão também fora, tá bom? Fora do ensino fundamental. Eles não estão fora também do ensino fundamental. Também tem a presença desses temas, no ensino fundamental, porque também exige essa questão aí desse sentido mais significativo daquilo que é estudado. Mas é claro que no ensino médio se destaca, se realça, mas no ensino fundamental também temos a questão dos temas contemporâneos transversais, que é aquilo que vai tratar sobre temáticas da realidade. Bom, consumo, direitos humanos, então tudo isso vai perpassando. Então vai dizer aqui, ó, as orientações curriculares presentes na BNCC indicam a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do conhecimento, e o currículo paulista reitera. Então, aqui uma importância de superar a fragmentação do conhecimento, a fragmentação disciplinar, aquela ideia de separar o conhecimento por áreas, português, matemática, geografia, separar para poder compreender. Onde nós falamos sobre isso? Lá no Edgar Morin. Lá no Edgar Morin a gente falou sobre essa questão da separação. O currículo, reiterando a BNCC, fala sobre a necessidade de juntar, né, de superar essa fragmentação. E como é que você supera essa fragmentação? Quando você tem temas que perpassam todas as áreas, ou perpassam o maior número de áreas, tá bom? Então você pega temas da realidade, por exemplo, a questão do consumo, e esse tema, ele é o tema gerador que perpassa as áreas de conhecimento, onde busca superar essa fragmentação, ou seja, aquilo que é fragmentado, separado das áreas, vai tentando se juntar. Então, português se junta com geografia, com história, com matemática, com ciências, tá bom? Aí, ó, pensamento complexo. Como que a gente consegue enxergar o todo, passar a olhar de maneira mais ampla. É o que o currículo aqui ele vai reiterar da BNCC, ele vai trazer. Bom, lembrando que o currículo ele vai orientar todos os outros demais currículos das prefeituras.
tá bom? Das prefeituras e também das escolas particulares. Então, toda unidade escolar que está dentro do estado de São Paulo, né, o que você aprender aqui, o que você compreender aqui, você vai levar para qualquer outro lugar. Você vai levar para qualquer outra prefeitura, você vai levar isso para qualquer outra escola particular. É claro que no setor privado tem ali, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, mas não foge também, tá bom? Não foge porque estão aí sob a jurisdição do Estado. E esse conhecimento, por reiterar a BNCC, não vai fugir de nenhum outro documento de outro Estado. Bom? Então, aí são os temas contemporâneos transversais, né? TCT. E no ensino médio a gente vai ver a questão, os princípios do ensino médio no contexto da prática. Então, vai exigir, vai buscar cada vez mais o ensino médio, a questão prática. Se no ensino fundamental também tem essa necessidade de desfragmentar, já começar esse trabalho de relacionar as áreas, no ensino médio isso vai ficar muito mais evidente. Isso vai ficar muito mais necessário. Essa questão aí de superar essa fragmentação. Aqui é o ponto onde se exige, né? se espera. Então, é o que vai trazer aqui a respeito da nova estrutura do ensino médio, no artigo 5º da resolução. O que se espera aqui? Ó, formação integral, tá bom? Formação integral. Projeto de vida como estratégia de reflexão. Olha lá, projeto de vida, projetar a vida não é uma questão rígida. Não é uma questão ali que alguém chega e fala para você como é que você projeta a vida. Não, mas é um processo constante de reflexão que eu preciso me apropriar dessa capacidade reflexiva para dimensionar, né? O que eu vou, o que eu penso, o que eu espero, né? Se não deu certo, tudo bem, faz parte. Eu analiso, reanaliso, tomo um outro caminho, tá bom? Mas aqui é desenvolver essa capacidade para que a vida não nos pegue de surpresa. Pesquisa pedagógica. Só para voltar aqui no projeto de vida, ó, sobre trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Tá bom? Então, essa questão de projetar mesmo, lançar ali um olhar para você refletir sobre as questões da vida mesmo, do seu percurso enquanto cidadão, profissional, pessoa. Bom, pesquisa como prática pedagógica. Então, essa questão de pesquisar, de buscar, de questionar, de ter uma criticidade, de refletir, isso é uma questão, uma prática. Isso já se busca nos anos anteriores, já se busca nos anos finais do ensino fundamental, nos anos iniciais, na infância, né? Montessori fala muito sobre isso na infância também. Mas aqui no ensino médio vai deixar destacado aí essa questão da pesquisa como prática pedagógica, inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Então, não aceitar tudo como está dado, mas sempre refletir, buscar, repensar a realidade. Respeito aos direitos humanos como direito universal. Isso vai ficar muito destacado também nos materiais, não é à toa que vai ter o que nos documentos? E na bibliografia vai ter material falando dos direitos humanos, vai falando sobre a comunidade quilombola. Então a gente vai ter todos esses documentos também que vão reforçar essa questão dos direitos humanos, como que também é uma bandeira aí do currículo paulista. Compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos. Então reconhecer que cada sujeito é único, cada indivíduo é único. Então estamos falando de uma diversidade imensa. Então, ele vai dizer aqui, ó, das formas de produção e de trabalho das culturas. Então, quanto mais esse multiletramento, essa multiculturalidade que se amplia, e ainda mais hoje com a questão da tecnologia, vai se ampliando, vai tendo acesso ainda mais a outras culturas. Mas, se não souber consumir isso de maneira crítica, você passa só a enxergar uma realidade, você passa a aceitar apenas um ponto de vista, porque a tecnologia também tem o lado positivo e também o lado negativo. Então, sustentabilidade, compromisso aí com a sustentabilidade ambiental, diversificação da oferta, de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes, articulação dos saberes, então, ou seja, pensar a trajetória de maneira diversa e não aquele entendimento como único de algumas realidades.
Então, dependendo de algumas realidades do estado de São Paulo, ainda mais nas periferias, o menino sempre pensa, o desejo dele sempre é ser jogador de futebol, na maioria. Também tem muitas meninas hoje, mas a questão do futebol, música, hoje em dia, né, dependendo do estilo. Então, ampliar, diversificar isso, dizer que há muitos outros caminhos aí para o seu percurso de vida. Então, vai dizer no contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural, local e do mundo do trabalho. Então, diversificar, poder ofertar cada vez mais essa diversidade que há no mundo de caminhos, de percursos que as pessoas não estão fadadas a apenas um destino. Então, indissociabilidade entre educação e prática social. Tá bom? Então, como que a educação cada vez mais é nítido que não se desconecta da questão da prática social, da realidade. Então, aquilo que eu vou estudar, aquilo que eu vou aprender, diretamente está ligado à questão real da vida. Deve estar ligado, né? Tem que estar conectado com a questão da vida, da realidade, não ser algo totalmente distante. E logo, então, é a indissociabilidade do quê? Entre teoria e prática. Aquilo que eu estudo, aquilo que eu reflito, de questão de direitos humanos, de respeito, de convivência, formação integral, de me reconhecer o outro, não pode só ficar no campo das ideias, né? Aquilo que é trabalhado é preciso colocar em prática. Então, aqui trata da formação de crianças, jovens aqui no ensino médio, mas também aquilo que se espera do quê? Do profissional. Essa sua prática também humana, de empatia, de respeito. E aqui vai dizer, as juventudes e o ensino médio. Se nos tópicos anteriores ficou aqui dizendo, né, destacou aqui, ó, compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, logo nós temos juventudes. Né? Então a gente não pode enxergar a juventude como um modelo único, rígido e específico de características. Não. Cada vez mais aí diverso, ainda mais quando a neurociência vem trazendo aí evidências que é uma época de muita plasticidade. Então, estruturas cerebrais estão no seu processo de desenvolvimento mais intenso nessa etapa aí da adolescência, do ensino médio, onde tem as mudanças mais drásticas. Então, se você pega aí uma geração que a questão do sono, a questão dos questionamentos cada vez mais fortes, então isso tem relação total com as estruturas cerebrais que estão em processo de desenvolvimento, tá bom? Tomada de decisão, perspectiva, perspectiva de vida, projeto de vida é um momento que não tem isso desenvolvido completamente, porque a gente fala do córtex frontal, que é a região última a ter a maturação completa, né? Isso vai se desenvolver por os 20, 25 anos, vai estar completa, e a área do cérebro onde a gente passa a organizar e a ter tomadas de decisões. A gente consegue projetar o futuro e ter tomadas de decisões de maneira mais qualificada quando essa região está totalmente desenvolvida, né? Está totalmente maturada, já teve seu processo de maturação. Se antes disso a gente não teve estímulo, não teve orientação, não teve quem nos ajudasse, fica mais difícil. Por isso que é uma etapa aí de muito foco nesse projeto de vida. Então vai destacar aqui, ó, é uma fase muito propícia a mudanças de padrões e comportamentos. Então muda completamente, né? Muda aí às vezes de uma situação a outra, e aqui a gente poderia adentrar até em outras questões mais específicas, mas não cabe aqui. Isso quer dizer que os adolescentes e jovens estão muito abertos a aprender com o ambiente. Então o ambiente a todo momento ali, ele está aprendendo, está recebendo influência, porque é uma etapa de constante mudanças. Então, logo, a escola, esse espaço educativo na sua prática, precisa estimular e incentivar o quê? A formação de sujeitos acolhedores, solidários, democráticos e éticos, né? Porque se a escola não cumpre esse papel, ela não tem esse papel, essa frente, ela
perde a sua função social dentro da perspectiva do currículo paulista e deixa toda uma geração à mercê ou a entrega de pensamentos contrários a esses que são apresentados aqui, da questão solidária, democrática. Bom, então a escola então ele diz que é fundamental que o clima escolar expresse esses mesmos valores. Né? Não tem como você contribuir com a formação de sujeitos solidários e democráticos se a escola não é solidária e não é democrática. O seu projeto pedagógico não desenvolve isso. Se os profissionais também não estão abertos a isso, então não tem como. E vai tratar também a educação de jovens e adultos. Se a gente fala que o ensino médio é diverso, a educação de jovens e adultos também é. Só que a educação de jovens e adultos não é um recorte do ensino médio. Tá bom? Não é um recorte, a gente pega lá aquele do ensino médio e coloca aqui. Não, aqui é muito mais amplo ainda, porque esses jovens e esses adultos já tiveram experiências além do ensino médio. Além. Então, alguns deles já são casados, já são pais, já são avós, tiveram experiência no mundo do trabalho, às vezes tiveram experiências por outros caminhos, né, outras trajetórias, então é muito mais amplo ainda. Então aqui, se no ensino médio a gente fala de uma geração que cada vez mais precisa incentivar a participação, a construção, todo esse ambiente coletivo, aqui ainda mais estimular uma autonomia, explicar todo o passo a passo do que está sendo feito. Nessa etapa, o adulto, ele quer saber, ele já tem, né, esse entendimento de mundo, essa compreensão. Então, jamais tratar como ensino médio ou coisa parecida. Por isso que diz aqui, não ter esse entendimento do recorte do ensino médio, tá bom? É um público heterogêneo, que apresenta diversidade de idade, origem, ritmos diferentes de aprendizagem, além da pluralidade de crenças. Então, pelo fato de ter perpassado já um caminho da vida adulta, já desenvolveram aí seus pontos de vista, suas crenças, seu modo de ver a vida. São jovens e adultos que, em geral, já experimentam diversos papéis sociais no cotidiano, com experiências e responsabilidades. Então, aqui se amplia ainda mais. Aí vai trazer a questão da organização curricular do ensino médio. Bom, então, na lei federal, vai falar sobre a formação geral básica, que é comum a todos os estudantes, então todos, do setor público, do setor privado, tem aqui a questão da formação geral básica, com 1.800 horas, e por itinerários formativos, os itinerários formativos, que tem aí a parte diversificada e a parte flexível, tá bom? Com carga mínima de 1.200 horas. Então, isso aqui é a base geral, isso aqui é a organização curricular. Geral, formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica vai aí ter o cuidado dessa transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio, essa transição, essa ampliação daquilo que no ensino fundamental nos anos finais foram se interligando, se interconectando. Lembrando que todo esse percurso lá dos anos iniciais até o ensino médio, ele é um contínuo, tá bom? Ele é um contínuo de ampliações, de retomadas e ampliações, mas é um contínuo. Todo o currículo é pensado nesse processo contínuo, que vai aí procurar evidenciar competência, habilidade e objetos de conhecimento. O que é competência, né? Para a gente relembrar aqui, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, eu ter a competência numa situação da vida, uma situação real, onde eu consiga mobilizar o conhecimento, a habilidade, a atitude e o valor adequados para aquela situação, né? Para eu poder amenizar, mediar, resolver, tomar outras decisões, outros caminhos. Então, tem que ter a competência necessária aí. Bom, aqui, para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, eu tenho que ter essas competências aí, pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, é o que está na Constituição. E o que são habilidades? Habilidades são aprendizagens essenciais para cada disciplina e série. Iniciam-se sempre por um verbo que explicita o processo cognitivo. Então, analisar, compreender, refletir.
Então, são verbos no infinitivo que indicam habilidade. Aqui, é claro, estamos falando sobre a formação geral básica. Então, cada ano, cada série, cada disciplina e cada série tem ali as suas habilidades, tá bom? Isso vocês já tiveram que, no material específico de cada área de vocês já estão estudando, já tem uma base. A gente teve que pegar uma como referência para gravar o vídeo da prova prática. Então, essas são as habilidades. E objetos de conhecimento referem-se aos conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades e podem ser identificados como complemento do verbo. Então, se eu falo que a habilidade é compreender, o objeto de conhecimento é a informação que complementa esse verbo. Compreender, compreender o quê? Compreender, no caso de língua portuguesa, né? Compreender as estratégias de argumentação do texto, artigo de opinião. Então, habilidade, compreender, objeto de conhecimento, as estratégias de argumentação do artigo, do texto, artigo de opinião, do gênero. Então, esse é o objeto de conhecimento. Então, assim vem estruturado essa formação geral básica. E a articulação entre os componentes. Lembra a necessidade de superar a fragmentação, de superar ali a matemática isolada na sua sala, o português isolado, a matéria, né? Geografia, história, ciências. Então, a necessidade de superar. Como é que você supera isso? Né? Você tem os temas ali, os temas contemporâneos transversais, que vão articular através de alguns campos. Quais são esses campos? Campo da vida pessoal. Quais são aí, no questão do letramento, quais são os textos, os gêneros que perpassam a vida pessoal? O recado, uma anotação, né, um bilhete, um telefonema. Então, são situações. Aí cada área vai ter as suas especificidades. O campo de prática de estudo e pesquisa. Quais aí são os temas, quais são as articulações que podem ser feitas para interligar as áreas de conhecimento. O campo jornalístico e midiático, propaganda, notícia, reportagem, campo da atuação na vida pública, as leis, né, a questão da normativa, regulamentos, e o campo artístico literário. Como é que esse campo aí, ele pode, né, e deve ser utilizado, trabalhado para articular os componentes, as áreas de conhecimento. Quando fala de área de conhecimento agora, a gente pensa, né, na questão das linguagens, né? Linguagens, área de matemática, então ciências humanas. Então, quando falar aqui as áreas de conhecimento, eu estou destacando cada matéria. Como é que essas matérias vão se dialogando, vão se interligando, bom? E isso na questão da formação básica, né, geral básica, que é aqui, ó, formação geral básica. Aí agora a gente entra nos itinerários. Os itinerários também têm os seus campos de conexão, de interconexão, de interdisciplinaridade, que chama aqui de eixos estruturantes dos itinerários formativos. Lá no material, no currículo, cada matéria tem ali os seus itens, os seus assuntos que vão ser apresentados com base em cada eixo. Temos o eixo que? Da investigação científica, temos o eixo dos processos criativos, temos o eixo de mediação e intervenção sociocultural e temos o eixo de empreendedorismo. Isso aqui são os eixos estruturantes dos itinerários formativos, tá bom? Aí vamos ter também os itinerários formativos integrados. Os itinerários formativos, parte flexível do currículo, serão ofertados por meio de diferentes arranjos curriculares, articulando diferentes áreas do conhecimento. Então, diferentes áreas do conhecimento, aí é de acordo com cada projeto pedagógico, com cada unidade, com cada realidade, que levantou ali as suas informações para poder apresentar a sua proposta pedagógica. Então, as integrações poderão ser entre 2 áreas, 3 áreas, né? Então, 3 matérias, né? Geografia, História, Português se juntaram e desenvolveram aí um itinerário formativo integrado. Matemática, Física e também veio o Português.
né? Educação física, arte. Então, como é que isso vai ser articulado, apresentando aí de acordo com cada realidade, tá bom? Então, esse é o currículo. Esse é o currículo que destaco aqui essa perspectiva do compromisso, de compreender que o currículo ele reitera aquilo que está na BNCC. Por isso que eu deixo no final aí, para quem quiser saber mais, um pouquinho sobre a BNCC. Também tem um resumo, né, das 10 competências. Logo, não vai fugir daquilo que vai estar no currículo, né? Ele reitera, ele reforça essas 10 competências, mas vale a pena você compreender aí e já fazer o link, tá bom? Já fazer o link com aquilo que foi falado, com aquilo que você vai ler no currículo paulista. É isso. Esse foi o primeiro vídeo da semana 2 da legislação, documentos institucionais. Eu vou trabalhar com todos esses materiais. Para pontapé, nada melhor que o próprio currículo paulista. Bom, pessoal, peço para quem gostou, curtir, compartilhar. Tem aí a página no YouTube para você curtir. No Instagram, se puder lá seguir, que eu vou também colocando alguns materiais por lá. É isso. Quem não fez a semana 1, vale a pena. Coloquei lá no grupo, tá com arquivo. É claro que vai acumular, vai ficar mais coisa para poder estudar, mas se tiver um tempinho aí, vale a pena, nem que for de maneira que nem eu indico, né? Acelera um pouquinho, pode acelerar o vídeo, não tem problema. Se acelerar o vídeo não quer dizer que esse mundo tecnológico, eu tô acelerando, esse mundo apressado. Não, o seu foco agora é ser aprovado no concurso. Quando se acelera o vídeo, tá bom? Automaticamente o seu cérebro ele dá uma atenção, um foco maior para aquilo que você está escutando e está assistindo. Porque se você às vezes deixa no tempo normal, a sua chance a tendência de você se distrair é maior. Então se você coloca lá uma aceleração ali, aí você coloca de acordo com o que você consegue acompanhar também. E isso, o seu foco aumenta. Aí você para, anota, verifica, volta, depois você vai ler o material, vai desenvolver as palavras-chave, vai fazer aquele parágrafo de raciocínio seu, tá bom? São suas palavras, escreva com as suas palavras. É isso. Valeu, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.